Aleluia, Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz o fogo aos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus ministros. Queremos
queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Amém? Esse momento é nosso momento de dízimo e oferta. Aqueles que estão nos convidando hoje, sintam-se à vontade. Vamos continuar adorando o Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, na nome acima está. Seu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão,
que vem aos céus, nós proclamamos. Vitorioso és, na tempestade o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, eu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, a tempestade está. Os reinos vêm e vão, teu trono acima. Teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que contribuíram e aqueles que não puderam, o Senhor venha estar capacitando e abençoando cada vez mais. Nos dá um momento da Tua palavra agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar? Queria convidar o pregador da noite. Então vamos orar para que Deus esteja usando a vida de Felipe. Estamos aí, precisamos orar, né, pelos irmãos que estão viajando, pegando essa estrada aí tão perigosa, né? Muita gente fora viajando, e pedir a Deus que esteja nos guardando e guardando a vida deles, né? Orar por Lilian Milton, que está lá em Santa Catarina também, e curtindo o frio de Santa Catarina. Mas Deus está aqui, amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Usa a vida de Felipe como instrumento afinado nas tuas mãos. Derrama a tua graça, a tua unção sobre a vida dele. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através desse instrumento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. E a paz do Senhor também. Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 8 e 9. Hoje nós vamos passear um pouquinho nesse texto. O Senhor, nessa semana, falou bastante ao meu coração através desse texto. E eu queria compartilhar rapidamente com vocês aqui nessa noite. Diz assim: portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês e à descendência deles, a terra que mana leite e mel. 11, 8, 9. Capítulo 11, versículos 8 e 9. Certo. Versículos 8 e 9. Vamos orar mais uma vez? Espírito de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui para ouvir a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos Te ouvir e Te ver nessa noite. Deus, que toda semente que venha a ser lançada nessa noite, não venha cair em terrenos com rochas, Senhor, ou com espinhos,
mas que venham cair em terrenos férteis. Deus, que nessa noite nós repreendemos todo roubador de semente. Deus, e que nossa atenção, que nossa mente venha se voltar cativa ao Teu senhorio. Deus, nós Te agradecemos. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento afinado, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o contexto desse texto de Deuteronômio? Deuteronômio, ele foi um dos últimos livros escritos por Moisés, já no final de sua vida, já o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida, estava no processo de transição da liderança de Moisés para a liderança de Josué. Já haviam se passado quase que 40 anos até o momento de entrar na terra prometida. E o livro de Deuteronômio, ele é escrito, e se você for ler o livro de Deuteronômio, você vai ver como é um livro da renovação da aliança de Deus com o seu povo. É o livro em que o Senhor, ele renova a aliança. É como se o povo de Israel estivesse prestes a entrar, como se não, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e o Senhor disse: não, muitos que estavam comigo quando eu dei essa promessa já morreram no deserto. Uma nova geração surgiu no deserto. É necessário que eu relembre a este povo que vai entrar na terra prometida a minha aliança. Eu preciso que seja renovada a minha aliança, a minha promessa, aquilo que eu fiz e tenho a fazer. E o livro de Deuteronômio, ele é escrito dessa forma. Ele é escrito como uma renovação de aliança, né? Uma renovação de aliança para aquele povo, para aquela geração, para uma geração daqueles que nasceram no deserto e que estavam prestes a entrar nessa terra. A entrada de Israel cumpria as promessas feitas aos patriarcas. Porém, se o povo caísse na idolatria ou deixasse de cumprir a lei, seria exilado. E hoje eu estava lembrando de uma das lições do curso de noivos que fala sobre aliança. E é interessante que a gente fala de aliança, e a aliança, ela se dava muitas das vezes entre povos faziam alianças entre si. E cada povo tinha o seu voto, o seu tratado naquela aliança. E assim é um casamento, né? Nós nos casamos e prometemos, né, diante do nosso cônjuge, nós fazemos votos diante do nosso cônjuge. E aqui um parênteses, né, a gente até fala no curso de noivos, os votos do casamento são a coisa mais importante do casamento. E a gente vê hoje até pessoas que contam a história no momento dos votos, contam como se conheceram, e não é nada de errado nisso, eu fiz isso também, mas acabam se esquecendo dos votos. E os votos, ali é verdadeiramente o casamento, onde você está prometendo diante de Deus e dos homens. Se a gente pudesse tirar toda a festa, tirar tudo aquilo, buffet, decoração, se fosse só um momento aqui, diante de Deus e dos homens, de prometer um ao outro, e diante de Deus, ali estava se casando. Porque a aliança é isso. Aliança você faz e tem tratados de dois lados. Promessas que eu faço a Júlia e promessas que Júlia faz a mim. E assim foi com o povo de Israel também. Deus tinha promessas para o povo de Israel. Mas nessa promessa, nessa aliança, existia uma condicional. Nos termos daquela aliança, tinha os termos do povo de Israel que precisava ser cumprido. E assim também é conosco. Nós como igreja, nós como cristãos, o Senhor, Ele
promete uma vida em abundância. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele promete uma vida em abundância. Né? Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É a promessa do Senhor Jesus. Mas isso também, a gente não consegue viver essa vida em abundância se antes nós não entrarmos nos termos que o nosso Senhor Jesus colocou para a gente. Primeiro de se arrepender, depois de confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e andar segundo a sua palavra, andar em santidade. Então, a aliança que o Senhor faz conosco, ela tem termos, onde o Senhor, Ele promete, olhe Felipe, eu tenho isso aqui para a sua vida. Essas são as minhas promessas. Essas são as minhas promessas. Mas é necessário que para que você viva essas promessas, que você tome atitudes, que você se posicione, que você se afaste do pecado. Então, o Senhor, Ele coloca aliança diante de nós. E Ele é desejoso de fazer aliança conosco. E aí a gente pode falar aliança de salvação, aliança matrimonial, aliança nos negócios, aliança na família. Quantos aqui têm promessas de Deus? Mas para que essa promessa se cumpra, existem os termos que cabem a nós. E em Deuteronômios 11, fala exatamente isso. É uma passagem que fala sobre os termos do Senhor. Os termos do Senhor para entrar na terra prometida. E vamos ler novamente Deuteronômios, os versículos 8 e 9 do capítulo 11. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. E aqui eu quero começar pelo final desse versículo, do versículo 9. O Senhor prometeu, sob juramento, prometeu a dar aos pais de vocês, a descendência deles, uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, existe uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel para cada um de nós. Eu perguntei aqui, quantos têm promessas? Todos levantaram a mão. Existe uma terra que mana leite e mel. E aqui eu não estou falando de uma teologia da prosperidade. E aqui eu não estou falando de uma barganha com o Senhor Jesus. Mas eu estou falando da palavra dele, da vida em abundância. Da terra que mana leite e mel para o casamento. Para a terra que mana leite e mel para a família. Para a terra que mana leite e mel para a alma. O Senhor tem promessas para a nossa alma. O Senhor tem promessas para a nossa família. Mas para que isso aconteça, o início do versículo diz que precisamos guardar todos os mandamentos que Ele ordena. Para quê, Felipe? Por que eu preciso guardar esses mandamentos? E esse texto ele vai dizer, primeiro, para que sejam fortes, para que entremos na terra prometida, para que tomemos posse da terra e para que se prolonguem os meus dias nessa terra. Então, a obediência à palavra de Deus, ela tem uma finalidade. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, primeiro nós somos fortalecidos.
E esse fortalecimento nos ajuda a entrar na terra, a dar o passo de entrar na terra prometida. Só que entrar na terra prometida ainda não é o suficiente. Nós podemos entrar na terra prometida, mas a gente não tomou posse dela. É como se você fosse para, sei lá, pro México, você passasse um tempo lá, mas você não toma posse daquela terra, porque você não pode, você não tem direito. E muitas das vezes nós até estamos em lugares onde o Senhor quer que a gente esteja, porém a gente não toma posse. Porque tomar posse é muitas das vezes ter que enfrentar gigantes daquela terra. E enfrentar gigantes daquela terra envolve muitas das vezes renúncia, envolve esforço, envolve batalha. E para muitos de nós é cômodo estar na terra, mas não tomar posse dela. Para muitos de nós é cômodo até sentir o gostinho da promessa, mas não viver a plenitude dela. O Senhor nos tira do Egito, o Senhor nos tira da escravidão, e para nós é cômodo estar na igreja de domingo a domingo. O Senhor nos libertou, estamos na igreja só esquentando o banco. Mas será que nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas? A plenitude, porque foi isso que Ele prometeu. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida plena. Mas para viver essa plenitude exige um esforço, exige batalha. E terceiro, quando nós obedecemos os mandamentos, os nossos dias nessa terra são prolongados. A durabilidade da promessa. Porque você pode passar pela promessa apenas alguns dias, ou anos, ou a vida toda. E o que o Senhor estava colocando para o povo de Israel era: se vocês obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, vocês serão fortalecidos, vocês entrarão na terra, vocês tomarão posse dela, e vocês prolongarão os seus dias naquela terra. Então, existe uma condicional, existe algo, uma condicional que o Senhor Ele espera de nós. Ele coloca as promessas dEle, mas Ele também coloca os termos para essa promessa. E a pergunta que fica é: será que nós aceitaremos os termos dessa promessa? Tem aquela canção: eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas, não é isso? Mas para viver a totalidade da promessa, precisa existir, viver os termos da promessa. E o Senhor, Ele não é um Deus que coloca em letras miúdas no contrato para que a gente não veja. Ele deixa claro. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O mesmo Deus que tem plenitude, vida em abundância, é o mesmo Deus que manda a gente tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir a Ele. Versículo 10 diz: porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram.
em que semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. E aí o Senhor, ele diz isso. A terra que eu tenho para dar a vocês, não é a terra que vocês viviam no Egito na escravidão. Se porventura vocês estão no deserto, tentando comparar aquilo que eu tenho para vocês com aquilo que vocês tinham no Egito, vocês estão enganados. No Egito, vocês até colocavam sementes, mas para colher alguma coisa, vocês tinham que cavar, e aqui eu pesquisei, né? Eles cavavam no Egito, né? Como se fossem trincheiras, né? Não sei se... tipo como se fossem covas para que a água do rio Nilo fosse irrigasse a plantação. E sabe o que isso quer dizer? É que no Egito existia até a semente tentando ser lançada. Mas no Egito, para colher alguma coisa, é o que a gente viu hoje pela manhã, era no esforço do nosso braço. No Egito, para conseguir alguma coisa, tínhamos que ralar muito. A gente se cansava, se fadigava. E o Senhor, Ele nos tira do Egito. E Ele relembra as promessas dEle para nós. Me lembraste as tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes, e me lembrastes de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Então aquele povo estava há 40 anos, praticamente no deserto. Talvez sem esperança. Talvez sem saber o que fazer. Será que aquele que prometeu, ele vai cumprir? Mas a gente enviou os espias para aquela terra, e nós vimos como gigantes, nós éramos como gafanhotos. Não foi isso que a palavra diz? Será que tem jeito para nós, povo de Israel? O Senhor nos tirou do Egito para quê? Para morrer no deserto? Mas a promessa estava chegando. Havia uma transição profética que aquele povo estava vivendo. E o Senhor, Ele foi tão atencioso que Ele não deixou que o povo entrasse na terra prometida, sem antes se lembrar daquilo que Ele fez, de quem Ele era, do que Ele pode fazer. No Egito era na força do nosso braço. No Egito era no nosso suor. Mas olha o que diz
o versículo 11. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. No Egito era na força do braço, mas a terra a qual o Senhor Ele tem para cada um de nós, é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva. Se antes, para regar as sementes, você tinha que cavar, para ter a água do rio Nilo, para irrigar a terra, agora tem chuva. O Senhor, Ele manda a chuva. Essa é a terra do descanso. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu darei descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa para aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo. Para aqueles que correm para Jesus. É a terra a qual o Senhor, seu Deus, cuida. Você não precisa cuidar dessa terra. E os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Quando a promessa vier, os olhos do Senhor estão sobre a promessa. A totalidade da promessa. O Senhor, Ele olha para essa terra. Não vai ser pelo esforço humano, mas é o Senhor quem dá, é graça de Deus. É graça de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. O Senhor, Ele traz uma condição. E a condição que o Senhor traz é: se de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhes ordeno, se vocês amarem e servirem ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mais uma vez, são os termos da promessa, os termos da aliança. Então, no devido tempo, eu darei as chuvas que a terra de você precisa, tanto as primeiras como as últimas. E isso foi o que o Senhor falou no meu coração nessa semana. Felipe, eu tenho promessas para você, para o seu casamento, mas você precisa me colocar em primeiro lugar. Porque a palavra diz: se você me amar e me servir de todo o seu coração e de toda a sua alma, então será que temos dado a primazia do nosso coração e da nossa alma ao Senhor? Será que temos amado e servido ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a alma? Com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, Ele é digno.
Ele é digno. A promessa das chuvas no tempo certo, ela vem quando nós, povo dele, descansamos no amor. Aos seus amados dá quanto dorme. Amemos ao Senhor, voltemos a colocar a Ele como primeiro lugar, a primazia. No seu acordar, a primeira coisa, fale com o Senhor, fale com o Espírito Santo. Ao seu deitar, fale com o Senhor. Desde amanhã até o anoitecer, fale com o Senhor. Porque se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, então, no devido tempo, não é no nosso tempo, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no devido tempo, Ele dará as chuvas. O Senhor tem chuvas para a sua terra prometida. O Senhor tem chuvas para regar a sua terra, para você recolher o seu cereal, que significa a sua provisão, o seu vinho, que significa a sua alegria, e para você recolher o azeite, que é a unção de Deus. É isso que tens reservado para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que servem a Ele de todo o coração e de toda a alma. Provisão, alegria do Espírito e unção. Provisão, alegria do Espírito e unção. O Senhor tem provisão, os seus celeiros serão fartos. O Senhor, Ele tem o vinho novo, a alegria voltará a brotar. Você vai dizer depressão nunca mais, pois eu vou viver o vinho novo de Deus, a alegria que só o Espírito Santo dá. E a unção de Deus, a capacitação do Espírito, é isso que Ele tem para cada um de nós. Provisão, alegria do Espírito e unção. Unção do Senhor. Para aqueles que obedecem, para aqueles que amam e para aqueles que servem ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Mas o Senhor, Ele também deixa uma advertência. 16. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Como eu falei, existem termos para essa aliança. O Senhor, Ele tem promessa nessa aliança. Mas existem termos. A nossa parte nessa aliança. E o Senhor, Ele diz para nós termos cuidado, para que o nosso coração não se engane, e que a gente se desvie. Sabe, muitas das vezes temos perdido e temos saído, temos sido expulsos da terra prometida, ou talvez não tenhamos nem entrado na terra prometida,
Porque nosso coração está enganado. E nós nos desviamos. Mais uma vez, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? No dinheiro? Nas circunstâncias? No status? Sabe, para a gente se desviar, Satanás ele não vai mostrar logo, esse aqui é o pecado. É muito mais fácil para Satanás ele anestesiar. Ele anestesia a gente para depois fazer o que ele quer. E na anestesia que Satanás ele nos dá, a gente perde os sentidos. A gente deixa de sentir como sentíamos antes. Quantos já tomaram anestesia aqui? Você está bem, você está falando, se for aquela anestesia geral, daqui a pouco você perde os sentidos. É isso que Satanás vai fazer. Para fazer muitos de nós cairmos em pornografia, ele não vai colocar uma foto de um homem ou uma mulher nua. Não. Ele primeiro vai anestesiar. Como é que anestesia, Felipe? E hoje, um grande anestésico se chama entretenimento. Entretenimento é onde você diz para o Senhor: eu rejeito o seu descanso para ter o descanso que eu quero. E aí no entretenimento, ele não vai colocar, como eu falei, algo explícito. Satanás vai começar com algo engraçado. Vai começar com algo que você vai começar a dar risada. Ah, mas é um meme de mau gosto. É um meme com duplo sentido. É uma piada com duplo sentido. E aí daqui a pouco você... não tem problema isso. Ó, um sentido já foi perdido com essa anestesia. Daqui a pouco você está assistindo o filme, passa uma cena... picante, não é explícito, não tem problema. Perdeu outro sentido. Quando você vai ver, não tem problema eu ver isso aqui. Perdeu outro sentido. Quando você vê, todos os seus sentidos já estão apagados. E Satanás está na mesa de cirurgia, fazendo o que quiser da sua vida. Muitas das vezes a gente não entra nas promessas por conta disso. Porque nosso coração se enganou, se distraiu. E nós nos desviamos. E como consequência, quando nós nos desviamos, acabamos servindo a outros deuses. E o entretenimento, que antes você até conseguia dominar, agora virou um Deus. O celular virou um Deus. A pornografia virou um Deus. E nós vivemos como o povo de Israel, muitas das vezes viveu, como idólatras. E se isso acontecer, é o que o versículo 17 diz: a ira do Senhor se acenderá contra vocês, Ele fechará os céus. Aquela chuva que eu falei que vinha no tempo certo para regar a terra,
os céus estarão fechados, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Mais uma vez eu quero perguntar, quantos aqui têm promessas de Deus? Em que fase da promessa você está? O povo de Israel estava 40 anos no deserto. Talvez sem perspectiva, como eu falei, olhando, mandando até espias, só via gigantes e se olhavam como gafanhotos. Mas o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Isso que é lindo, o Senhor, Ele é fiel. E Ele não deixaria a gente entrar na terra prometida sem antes relembrar cada um de nós os termos dessa aliança. Olhe, eu vou te dar essa terra, mas seja fiel. Se você for alguns versículos atrás, no capítulo 11 ainda, ele vai dizer, ele vai falar exatamente isso de amem o Senhor, o Deus de vocês, versículo 1, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Considerem hoje, não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor de seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa, o seu braço estendido. Considerem também os sinais, as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos, os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, até as tendas e tudo que os seguia no meio de todo Israel. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. O Senhor, Ele estava lembrando ao povo de Israel: eu fui o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Eu fui o Deus que livrei vocês dos egípcios. Tirei vocês da escravidão. Eu fui o Deus que fez vocês passarem pelo Mar Vermelho. Eu fui o Deus que livrei vocês. Eu fui o Deus que também repreendeu, que exortou, que disciplinou no deserto. Eu sou o Deus que vou dar a terra prometida. Mas olhe, nessa aliança que eu dei lá atrás, vocês precisam ser fiéis. Tem provisão, tem alegria, tem unção para essa nova estação. Tem provisão, tem alegria e tem unção para essa nova estação. Quantos creem? Volte ao primeiro amor. Volte a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não criemos ídolos. Que Ele seja o único. Que Ele seja o único nas nossas vidas.
Isso que o Senhor ministrou nessa semana no meu coração. Foi o devocional da nossa casa, da nossa família. Foi a lembrança das promessas de Deus. Foi o que eu senti no dia que eu li. Porque a palavra que o Senhor nos deu no nosso casamento foi exatamente essa, só que em Jeremias 31. Que não faltaria o cereal, não faltaria o vinho, e não faltaria o azeite. E eu senti quando li essa palavra como eu estivesse como o povo de Israel. E o Senhor relembrando das promessas dEle, dos termos da aliança dEle. O que o Senhor pediu de mim? O meu coração por inteiro. Pela manhã, pela noite, sem distrações, sem ídolos, sem mamon. Apenas o Senhor, o único e suficiente. E eu creio que o Senhor, Ele está trazendo renovo às promessas aqui. Eu creio que o Senhor está trazendo renovo a promessas, a alianças. Mas a gente não vai ver o cumprimento da promessa se não vivermos a nossa parte da aliança. Por isso, feche seus olhos nessa noite. Se o Senhor, Ele falou o seu coração, se o Senhor, Ele está pedindo sua vida por inteiro, não apenas uma parte, não apenas um momento. Se você sabe daquilo que o Senhor tem para a sua vida, e você sente que está perto, porque o sentimento que eu tenho no meu espírito é que está perto. Mas você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. A aliança para entrar na terra prometida. Eu queria que você viesse aqui à frente, para que a gente pudesse orar. E eu me coloco aqui também com os irmãos, renovando a aliança para entrar na terra prometida. E enquanto nós estivermos cantando, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Aleluia. 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 Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. O tempo isso levou. Quando meu aleluia cessou, nova
nova canção me destes, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me move, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, 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 me rendo a ti. Me lembraste e me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes, de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste, Senhor, declare, e me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Aleluia. E me lembras. Aleluia. Eu queria, vamos ficar de pé. Estava aqui pensando no versículo 14, que lida muito com nossa ansiedade, que diz assim: então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, no tempo de Deus.
há uma promessa, mas há um chamado à obediência à palavra. Então a gente não pode fugir disso. Nem eu, nem você, nós podemos fugir disso. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhe ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a tua alma, então, no devido tempo, você não ama para ser no seu tempo. Você não serve ao Senhor para ser no seu tempo. É um chamado à obediência. E quem é chamado à obediência? Todo homem, toda mulher. Não importa como você esteja, Deus está chamando você à obediência da palavra para se cumprir a promessa que Ele lhe fez. Não importa como você está, não importa a luta que você passe. Viver a obediência da palavra é um chamado para todos, para todos. Às vezes a gente acha que só para os certinhos, não. No momento que você se coloca para obedecer a palavra de Deus, no devido tempo do Senhor, as coisas vão acontecer. E eu creio nisso. Às vezes a gente quer servir ao Senhor, quer obedecer a palavra e quer que seja no nosso tempo, não é verdade? Deus, eu quero estar liberto hoje. Deus, eu quero que isso aconteça amanhã. Olha, tem que... Não, no devido tempo. Guarde isso. Isso acalma o nosso coração, tira da gente a ansiedade. Isso descansa. Sabe por quê? Porque no devido tempo do Senhor, as chuvas que a terra de vocês precisa, Ele vai dar a chuva que a terra precisa. Ele vai dar o que eu preciso no devido tempo dele. Não é no seu tempo, não é no tempo de fulano, não é na nossa correria. No devido tempo dele, Ele vai dar a chuva que a nossa terra precisa. Então descanse seu coração. Queria orar nessa noite pela vida do Luan. E também pelas nossas vidas, porque às vezes a gente sai de um ambiente como esse, achando que amanhã nós vamos estar como leões. Mas eu queria que você descansasse naquilo que Deus tem, na chuva que Deus tem para você no tempo dele. E a nossa oração poderia ser o seguinte: Deus, eu quero viver nessa noite a tua chuva naquilo que eu preciso. A nossa oração poderia ser essa, e pode ser essa. Eu quero viver no teu tempo a chuva que eu preciso. Você vai ver que vai ter uma luta com seu eu, sabe por quê? Porque a sua carne, a sua ansiedade quer outras coisas, mas Deus sabe do que a gente precisa. E a chuva vem no tempo certo, né? Para a necessidade que a gente, daquilo que a gente precisa. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces, ó Pai, aquilo que se passa dentro do nosso eu. Por isso, Senhor, nós queremos nos dobrar diante da tua santidade. Sabemos que o Senhor tem promessas, mas sabemos também que há termos que necessita da minha atitude de obediência à tua palavra. O Senhor não está pedindo sacrifícios de tolo. O Senhor está pedindo que a gente só obedeça a tua palavra e te ame de todo o coração. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Que seja o Senhor aquele que vai ter a primazia nas nossas decisões. Às vezes a gente se cerca do nosso conhecimento, do nosso entendimento, do entendimento do mundo, para dizer: eu tomei essa decisão. Mas Deus, nós hoje nos rendemos ao Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque às vezes tomamos decisões pautado na nossa força,
Queremos fazer a semeadura como na época do Egito, confiando que vamos fazer tudo certo e que a água do rio Nilo vai fazer florescer. Mas nós precisamos nessa noite descansar no teu tempo. Que a água que vai nos abençoar não vem do Nilo, mas vem do Senhor. Vem do Senhor e de uma forma sobrenatural. Descansa o nosso coração nessa noite, na semana que se inicia. Abre o nosso entendimento, para que a nossa alma, Senhor, se alegre naquilo que o Senhor está fazendo. Não importa, Senhor, a nossa necessidade, aquilo que nos aflige, no devido tempo a chuva chegará. No tempo do Senhor, a chuva chegará. Basta que eu esteja em obediência. Basta que eu não me desespere e abandone o teu amor. Que eu não me desespere, Senhor, e abandone a tua palavra, mas que eu esteja em obediência. Que o Senhor esteja guardando, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Livra-nos de todo mal. Ó Deus, nos leva ao entendimento daquilo que tu tens para as nossas vidas. Nos dá uma semana de bênção, de vitória. Ó Deus, está vivendo a tua palavra e esperando a chuva no devido tempo. Que a tua palavra traga refrigério para a nossa alma. Traga segurança daquilo que precisamos. Que a tua palavra traga sobre nós, Senhor, o descanso de que o Senhor está nesse negócio. Abençoa a nossa semana, abre portas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com teus filhos aqui nesta noite. Amém. Deus abençoe. Queria só avisar os irmãos, terça-feira não teremos o culto do tabernáculo, né? Então os irmãos estejam atentos a isso. Cuidado, quem for viajar, quem está viajando, continue atentos a essa realidade. E nós temos amanhã, à noite, 19 horas, no grupo do tabernáculo, tem um grupinho de oração, a nossa oração, das 19 às 20. Então tem sido um tempo muito bom. Os irmãos estão convidados, aqueles que não têm ainda, o link vai ser liberado para todos os irmãos da igreja em vários grupos, tá bom? Deus abençoe, ore por nós, ore pela igreja, pelos irmãos todos, e que tenhamos uma semana de bênção e vitória.